Fala turma, sejam bem-vindos a mais um podcast Novo Mundo, ao som da cadeira arrastando na cozinha. E vamos que vamos, cara. Vamos que vamos para mais um podcast. E é isso, cara. Eu perdi o controle da minha vida, porque acho que esse já é o 7º ou 8º podcast que eu tô gravando. E eu nem lembro o que eu gravei nos outros podcasts, porque eu só gravei e eu não postei. Então agora eu tô desanimado até para gravar, porque eu gravo, mas não posto. Mas eu vou deixar todos eles devidamente editados e eu vou postando, cara. Eu vou começar a postar um por dia nessa época natalina e provavelmente eu vou gravar mais um amanhã, mais um depois. Eu vou gravando, vou postando todos, um por dia. E eu quero ver se eu entro nessa de começar a postar um por dia e ir postando, cara. Ir postando e ir vendo o que vai dar. É um projeto underground, que não vai sair do underground, mas é alguma coisa. Eu preciso ter alguma coisa para seguir, para fazer, para ter um rumo, porque todo o resto tá meio bagunçado, tá tudo bagunçado, tá tudo meio sem rumo. Então eu preciso ter alguma coisa para manter o foco. Eu preciso ter algo para fazer, algo que me faça sentir útil de alguma forma. E esse algo é esse podcast. Porque sim. E por que eu tô falando de tudo isso? Eu não sei. Por que eu tô me explicando? Eu tô me explicando pra mim mesmo, porque eu tô me sentindo muito mal por não ter feito uma das únicas coisas que eu devia fazer, de uma das únicas coisas que é meu, que eu posso dizer que é meu mesmo, que é essa porra desse programa. E nem isso eu tô conseguindo dar atenção. E é isso, cara. Ser Nietzsche, ser desempregado, ser o cara que não trabalha e não estuda é muito bom, mas é muito ruim depois de uma certa idade. Porque quando você tem seus 18, aliás, eu acho que deve ser ruim em qualquer idade. Só que é só agora que eu tô ouvindo isso de real mesmo. Porque antes eu nunca fiquei tipo, tô agora sem fazer nada. Eu já fiquei um tempo sem fazer nada, mas sempre tinha alguma coisa para fazer. Quando eu me formei no ensino médio, tá, eu sabia que eu ia ficar às vezes 2 meses sem fazer nada, mas eu sabia que eu ia ter uma faculdade para começar. E depois eu pegava férias, mas eu sabia que ia ter para onde voltar. E agora não. Agora eu realmente tô. Agora eu realmente tô desocupado. E mesmo em 2018, que foi um ano que eu fiquei muito tempo sem fazer nada, eu, apesar disso, tinha um álibi, porque eu tinha sofrido um acidente em 2017. Então, eu tinha batido a cabeça, realmente tinha afetado meu comportamento. Eu tinha desenvolvido alguns transtornos que eu já tinha, mas eles tinham ficado um pouco mais graves nessa época. Então eu tinha meio que esse álibi que me fez, que meio que era justificável eu ser um peso morto nessa época, eu não fazer muita coisa nessa época. Então não tinha muita encheção de saco, digamos assim. E eu não me cobrava porque, como eu tinha meio que sofrido uma injustiça atrás da outra nessa época, eu meio que não conseguia me culpar por ficar em casa. E foi um tempo justo que eu fiquei em casa. E mesmo assim, eu ainda tinha faculdade. Eu fazia poucas matérias, mas eu ainda tinha sarna para me coçar. Eu tinha uma faculdade ainda. Tinha um namoro que terminava e voltava. Eu tinha umas dores de cabeça que me dava
eu ainda tinha dores de cabeça, então isso, sei lá, me justificava e como eu era mais jovem também, nessa época eu tinha o que, 20, 21 anos, até os 22 anos, parece que as coisas são mais leves, elas não são tão pesadas assim. Você quer se pagar de adulto, mas querendo ou não, o mundo ainda te trata como uma criança. Só que agora não, agora não é nem questão do mundo me cobrar. É como se um adulto interno dentro de mim começasse a falar. É como se um adulto interno dentro de mim começasse a querer sair, a querer falar, cara, tá errado, não é assim que tu devia estar vivendo. Não é ninguém me cobrando, um, é como se eu finalmente começasse a ter uma consciência. É como se fosse um adulto interno gritando dentro de mim, querendo me dar chibatada, entendeu? É como se fosse lá, eu tivesse um pai dentro de mim falando, porra, sai de casa, vai achar um emprego, vai fazer alguma coisa. E outra coisa que ajudou nisso, e eu não sei se foi sorte ou azar, é que após o meu término, as duas únicas mulheres que eu saí, ambas se sustentam. E uma tinha 18 e outra tem 20 anos. Isso me fez sentir muito mal comigo mesmo, porque eu tenho 24 anos e eu não me sustento ainda. E eu tenho dois amigos também, um deles se sustenta com salário mínimo, só que no caso dele, ele mora na casa, os pais dele têm bastante dinheiro, então tem uma casa lá que não tinha ninguém, um sítio que não tinha ninguém, e daí, se quiser morar lá, pode morar. E ele tem essa facilidade, mas por bem ou por mal ele se sustenta, ele paga a própria comida, essas coisas. E o outro amigo meu, ele namora com os pais, com a mãe, que nem eu, mas ele ganha o suficiente para caso ele quisesse, ele poderia se sustentar. Então, todas as pessoas ao meu redor, elas aparentemente se sustentam, e só eu que não estou fazendo isso. E como o ser humano é um ser social, eu me sinto mal com isso, pura e simplesmente, provavelmente, porque o meu cérebro interpreta que eu devia estar me sustentando só porque o meu círculo social já está se virando. Só que o meu lado racional diz que também é uma bela de uma besteira. Eu queria me provar agora, sendo que não faz sentido fazer isso agora, não tem sentido tomar esse risco agora. Ou será que tem também? Não tem, não tem. Desse jeito, aí que entra também outra coisa. É como se é como se o mundo ele propositalmente estivesse quebrando as pernas de todo mundo. É como se você não pudesse mais fazer planos para o futuro, porque o futuro está sempre acabando agora. Está sempre um cenário apocalíptico. Você vai estudar para concurso? Concursos estão acabando, hein? Não sei se vai ter concurso nos próximos 10 anos. Você quer sair do país? Mas passaporte sanitário. Mas os países estão fechando o cerco, hein? Você quer, sei lá, empreender, mas aí você não sabe o que vai acontecer se você vai abrir uma loja e de repente vão fechar porque veio uma nova variante. Enfim, o mundo ele tá sugando caralhos enormes e eu estou um pouco quebrado por causa disso. O mundo está quebrado por causa disso. E eu até que demorei para quebrar, mas todo mundo quebrou um pouco. E até essas pessoas que eu falei que elas estão em tese se sustentando, é ok, elas podem até estar se sustentando, mas elas não fazem ideia do que elas estão fazendo. Elas só estão, ok, estou morando sozinho,
tô me sustentando do jeito que dá, mas eu não sei qual vai ser o dia de amanhã. Tipo, essas pessoas às vezes elas nem elas não juntam dinheiro, às vezes elas nem conseguem juntar. Todo o salário delas vai para subsistência. Aí eu acho desvantagem também, mas essas pessoas elas moram sozinhas porque elas não têm escolha. E aí entra aquela coisa, né? Até que ponto vale a pena você se arriscar, morar sozinho para brincar de ser gente grande? E até que ponto isso é só nerfar o teu potencial de crescimento intelectual e patrimonial? Porque quando você mora com seus pais, você tem uma janela de oportunidade muito grande para crescer intelectualmente e financeiramente. Eu nem falo academicamente porque hoje em dia, sei lá, a maioria dos diplomas não serve para bosta nenhuma. Mas intelectualmente é diferente, é uma coisa que você leva para a vida. E é uma coisa que é muito difícil, porque você precisa ter um tempo para fazer isso, um tempo consigo mesmo, você precisa ter uma energia mental. E eu vejo que é muito difícil uma pessoa que ela está nesse esquema de trabalhar o dia inteiro ter uma energia mental para desenvolver o próprio intelecto. E é pior ainda se a pessoa estuda e faz faculdade, porque aí o restinho de energia mental que a pessoa ia ter é usado para a faculdade, só que muitas vezes a faculdade ela só ensina uma base técnica que é inútil na vida real, porque no fundo a gente não é um país industrializado o suficiente para isso. Então, inevitavelmente, se você tem essa base técnica boa, você tem que sair desse país para você conseguir alguma coisa. Só que sair do país já é outro problema emocional, porque para você sair do país, você tem que ter um certo nível de desapego ao Brasil e às pessoas e à família que muitas vezes as pessoas não têm. E daí você faz uma faculdade porque todo mundo mandou você fazer. Aí você se forma e aí você descobre que se você quiser um futuro nisso, você tem que sair do país. E daí para sair do país é outro trauma emocional. É um monte de porém, entendeu? Que eu não sei. Ser brasileiro envolve uma carga emocional muito grande. Mas até isso era de boa até 2019, porque pelo menos você pensava, tá, se esse país der errado eu saio, tá tudo bem, né? Não, porque agora o mundo tá com essa carga emocional. É como se o mundo tivesse sempre à beira do abismo nesses últimos anos, nesses últimos 2 anos, e ninguém sabe o que vai acontecer. Tá todo mundo, sabe quando a pessoa ela tá se divertindo, mas no fundo ela tá suando frio, entendeu? Tipo, sei lá, veterano que tá para se formar, mas e tá curtindo lá a festa, mas tem um TCC para fazer e ele tá pela metade e ele já tá exausto de fazer aquela merda. Ou então, sei lá, as pessoas hoje elas estão fingindo que tá tudo bem, que tá tudo voltando ao normal, mas dá para ver que a vibe é tipo de uma pessoa sorrindo, mas no fundo ela tá suando muito frio. No fundo ela tá muito insegura. E é isso. As coisas em tese estão voltando ao normal, mas vão voltar ao normal de vidro, que no fundo ninguém acredita que está voltando ao normal. E não vai, eu acredito que não vai voltar ao normal. Agora eu não sei. A cartada final vai ser depois do carnaval. Se depois do carnaval voltar essa história de lockdown, aí eu perco as esperanças completamente nas pessoas, no Brasil e talvez no mundo também. E é aí que eu não sei o que vou fazer. Eu não sei mesmo o que vou fazer. Porque pelo menos esse é um sentimento meu. É claro que eu posso estar completamente errado. E pode ser só um sentimento derrotista da minha parte. Mas. Até porque eu sou um cara que varia muito. Eu ainda acredito que é possível fazer coisas muito grandiosas nessa década, justamente por ser uma década de fortes mudanças. Só que não deixa de desanimar você perceber que todas as coisas que você acreditava começam a evaporar. Por exemplo,
estudar e se dedicar para o concurso público parecia uma grande ideia até 2018, 2019. E hoje já parece uma coisa meio incerta, por causa de reforma administrativa, por causa da instabilidade política. Você acha que esse país. Aí você não sabe se esse país pode virar ou não uma Venezuela, talvez isso seja só um meme, mas era um meme para a Argentina também, e agora ela está virando uma Venezuela, e nada garante que não possa acontecer a mesma coisa com o Brasil. O mundo, que até 2019 eu acreditava que estava caminhando por uma melhora cultural, intelectual, retrocedeu de uma forma gigantesca. E daí você vê o mundo como um todo, que até 2019 você acreditava que era um mundo completamente diferente, caminhando por uma liberdade maior, por um autoconhecimento maior. É um mundo que ia retroceder essa agenda globalista, progressista. Eu não gosto de falar esses termos porque soa como se eu fosse um conservacorno do caralho, coisa que eu não sou, eu não gosto de ser considerado desse jeito, mas todas essas agendas de merda, vou colocar desse jeito e fica mais fácil, estavam retrocedendo. As pessoas elas pareciam estar ganhando um ímpeto maior em buscar a sua liberdade. Tudo isso retrocedeu em 2 anos numa velocidade que eu não consigo mais sentir, acreditar nas pessoas, acreditar nas multidões. Esses 2 anos quebraram a minha visão de mundo de uma forma que eu não consigo ver mais a maioria das pessoas como seres pensantes. E aqueles memes de gado, de tigre, de, sei lá, de povão, eles entraram tão grande, eles entraram tanto em mim que eu realmente eu não consigo mais olhar a maioria das pessoas como seres pensantes. Ou seja, eu não consigo olhar mais as pessoas como seres humanos. Eu enxergo a maioria das pessoas como massa de manobra, como objetos. É claro que isso que eu falo aqui, é claro que se eu encontrar uma pessoa na rua, eu vou enxergar ela como um ser humano. Só que eu meio que, quando se trata pela força do povo, pelo poder do povo, pelo poder da nação, eu não consigo mais acreditar nisso. Eu não consigo mais acreditar no poder das massas. Eu acho que as massas elas são inúteis se elas não forem conduzidas, ou vamos falar a palavra certa mesmo, manipuladas pelas pessoas certas. Porque hoje em dia é desse jeito, não é, eu não acredito que as massas tenham uma ideia intrínseca do que é certo e o que é errado. Eu acho que, ou talvez tenham, só que é uma coisa tão, elas têm essa noção tão pequena dentro delas que é fácil você manipular. Então, esses 2 anos serviram para eu chegar na conclusão que, se depender da maioria das pessoas, tá todo mundo fodido. E só que chegou num ponto que não tem mais como você chegar e falar, ok, a maioria das pessoas são burras, elas são idiotas e elas vão se foder, eu vou garantir o meu e eu vou deixar que os outros se fodam. Não dá mais para fazer isso, porque a burrice dessas pessoas vão começar a afetar você, como já anda afetando em 2 anos. Então a burrice da maioria das pessoas já se alastrou de uma forma que não dá mais para ignorar. É inevitável ter que ser feito alguma coisa, porque o outro lado, quem está empurrando a força essas agendas de bosta na garganta do povão, já fez de uma forma que as pessoas começassem a se engolir, a se fiscalizar.
a se guerrear entre si, a brigar entre si. E já chegou no ponto que não dá mais. Mesmo um cara absolutamente apático que nem eu, que sempre fez questão de ignorar notícias, nunca ligou para muita coisa, sempre foi um desligado e sempre viveu bem dessa forma. Até um cara como eu não consegui mais fazer isso porque as pessoas, elas chegou no ponto que as pessoas conseguiram fazer a estupidez delas chegar num nível que afetou cada passo do seu dia a dia e não dá mais. É um tipo de coisa que está empurrando até as pessoas que nem eu, que não queriam, não estavam a fim de. Não estavam a fim de entrar em discussão. Eu até acompanhava a política, eu até torcia de certa forma por Bolsonaro, eu votei nele e tudo mais, mas era mais como um jogo de futebol. Eu nunca encarei política muito a sério. Eu nunca levei política a sério, tão a sério. Era mais o tipo, Bolsonaro venceu? Legal. Se o Haddad vencesse, caralho, acho que vai dar merda. E aí? Mas nunca era aquela coisa de ter políticos de estimação. E aquela coisa de ter partido de estimação e ter ideologia de estimação. Ah, eu sou de direita, eu sou de esquerda. Eu tentava ao máximo possível não entrar muito nisso. Só que não dá mais. E eu arrisco a dizer que talvez o século XX, o que aconteceu na Primeira e na Segunda, principalmente na Segunda Guerra, aconteceu porque chegou num ponto que não dava mais. Não dava mais para quem queria ficar de boa, ficar de boa. Não dava mais. Você tinha que tomar um partido. E sabe o que acontece quando as pessoas que não querem tomar um partido são obrigadas a tomar um partido? Elas tomam o partido mais extremo possível, porque elas estão muito putas de ter que fazer isso. Que nem eu tô. E aí acontece uma explosão de merda. Porque quando uma pessoa que não quer, ela só queria viver a vida dela sem problemas. E ela percebe que se ela quiser viver uma vida sem problemas, ela vai ter que entrar num negócio, num raio de discussão que ela não queria entrar, ela vai entrar com muito sangue nos olhos. E ela não vai entrar para ser só mais um imbecil moderado, ela vai entrar nessa merda na voadora. E foda-se, porque ela quer que essa merda acabe logo. E eu tenho essa teoria, porque é assim que eu me sinto. E eu sinto que se eu tiver que intensificar, se eu realmente um dia sentir que realmente não tem jeito e não tenho mais como simplesmente escapar, e você vai ter que enfrentar essas coisas de frente, entrar na política de alguma forma de frente, não necessariamente entrar na política, mas essa guerra que é muito mais do que política, principalmente cultural, intelectual, pessoas como eu que a princípio só queriam viver em paz a vida delas, pelo menos eu falo por mim, se eu tiver que entrar nessa merda porque simplesmente as pessoas não sabem conviver em paz umas com as outras, juro por Deus que eu entro na voadora querendo destruir os dois lados e foda-se. E daí foda-se, reproduziu o que foi o século XX no século XXI. Só por raiva mesmo. Porque. Por quê? Não sei. Por ódio. Mas. É isso aí. Provavelmente, se eu tivesse mais dinheiro, eu nem ia estar pensando nisso. O que nos leva a outra conclusão que ligar para política é coisa de pobre. Porque se eu fosse rico, se eu tivesse uma porra de uma mansão, uma porra de um iate, se eu tivesse uma academia completa dentro de casa, meu amigo, eu acho realmente que eu não ia ligar. Sabe o que eu ia fazer? Eu ia fazer um monte de festa,
Desde o primeiro mês de quarentena eu ia fazer um monte de festa, se eu fosse rico, clandestina, escondido, mas eu ia fazer um monte de festa. Ia ser hipócrita, ia chegar em público e falar, não, olha, por mim, medidas restritivas até 2025, só para garantir, porque vírus importam muito. E nos bastidores, mas eu ia fazer tanta merda, mas ia fazer tanta aglomeração, ia ver as notícias, ia rir da cara do povo, acreditando, caindo nisso que nem um peixe. Que é um peixe, né? Que peixe por si só já é um bicho meio burro. Se você olha para um peixe, você vê que ele é meio burro, né? Um olho para um lado, outro olho para o outro. Não tem nem pálpebra, fica nadando com a boca aberta. É um peixe, né? Eu ia fazer isso, secretamente rir da cara das pessoas, por estarem se permitindo vender a liberdade delas. Ia fazer muito dinheiro com isso, porque quem tem dinheiro consegue fazer mais dinheiro ainda com a crise. E realmente ia querer que isso não acabasse tão cedo, para continuar fazendo dinheiro e tendo uma vida muito mais fácil enquanto as pessoas se fudiam nessa merda. Infelizmente eu sou pobre, então essa hipocrisia ela cai em cima de mim, só que quem se fode sou eu. Mas francamente, é nessas que eu vejo que um Felipe Neto da vida tá certo. Foi lá, enganou um bando de criança otária e um bando de pai burro que não fica fiscalizando a porra do filho. E nem adianta usar a desculpa de que, mas é ignorância, é pobreza, porque se o cara tem dinheiro para comprar um smartphone pro filho dele, o cara é tão rico que não é que só ele tem um celular. Ele tem, a mulher dele tem e o filho também tem. Esse cara, se ele permite que o filho dele seja esse cara é burro, acabou. Ou esse cara é burro, ou é ausente, ou é. Ou é. O quê? Mau caráter. E nos três casos tem que se fuder. Então, eu tenho por mim que o Felipe Neto é um anti-herói. É o tipo de cara que, se eu tivesse um pouco de culhão, hoje eu vejo que eu ia ser, entendeu? Ele fez todo o caminho, ele fez o caminho perfeito para cair na real. Ele era aquele jovem idealista, ele criticava a decadência da cultura, ele criticava o fato do povão só gostar de merda. Aí ele caiu na real, ele viu que o povão é burro, ele viu que o povão não vai mudar, e ele usou isso a favor dele. Ele viu que o povão engole a hipocrisia das elites tranquilamente, porque é burro e covarde. E ele pensou, ok, eu vou fazer o discurso mais retardado possível, mais lacrador possível, e o discurso em voga que me permita fazer muito sucesso, mas tem que ser de uma forma bem burra, porque as pessoas não têm capacidade de processar qualquer informação um pouquinho mais complexa. E então eu vou usar isso, eu vou usar essa estupidez ao meu favor para fazer muito sucesso, muito dinheiro, muita fama. No meio do processo eu vou vender um pouco a minha dignidade, mas as pessoas vão esquecer as vergonhas que eu passei na internet, porque, bem, elas são burras. E agora o cara tá com 40 milhões no YouTube, muito rico. Provavelmente hoje ele já nem precisa mais se humilhar tanto, fazer vídeos tão humilhantes quanto ele fazia no passado, porque ele já conseguiu uma quantidade muito grande de inscritos. E se ele conseguir manter essa quantidade de inscritos de alguma forma, não sei qual, eu acho que se ele quisesse ele conseguiria, porque ele se faz de burro, mas ele não é. E se ele conseguir manter um que seja 15% desses 40 milhões de inscritos que ele ganhou agora e conseguir de alguma forma manter esses inscritos e conseguir fazer a cabeça desses inscritos da forma que ele quiser, pronto, ele já tem aí chutando baixo uns 5 milhões de pessoas fazendo tudo que ele quer.
Aí eu te pergunto, tá errado? Tá, óbvio que tá errado. Mas vale a pena fazer o certo quando você sabe que ninguém vai seguir você? A resposta é: eu não sei. Eu só sei que se eu fosse um Enéas da vida e eu pudesse ver o futuro, e eu pudesse ver que a maioria das pessoas não ia me levar a sério, pura e simplesmente porque elas são burras demais para entender o que eu quero dizer, eu usava toda aquela inteligência para manipular as pessoas e ser só mais um político ganhando em cima da burrice alheia. Isso está certo? Eu não sei. Agora, que as pessoas mereceriam esse tipo de comportamento e merecem, isso elas merecem. O Lula, com todos os defeitos que ele tem, ele teve um papel muito importante em ser o presidente que o Brasil merecia. E isso não tem ninguém que consiga me convencer do contrário.